Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Hoje um cenário um pouco diferente, porque eu estou na casa da minha família, em Minas Gerais, bom demais dar conta, né? Eu hoje vou tirar para quem se conectou com o título dessa leitura. Espero muito que essa mensagem te responda, tá bom? E se você gostar de mim, ressoar com a minha energia, já se inscreve no meu canal, tá bom? Ative as notificações, se tiver a opção de hypar, para a gente crescer a comunidade, para que a mensagem também chegue em outras pessoas, né? Então vamos lá, vamos começar com o baralho do Osho, para entender o que vamos falar hoje, qual a energia da pessoa que está se conectando com esse vídeo, qual a energia dessa pessoa, totalidade, a mente e mudanças. Uma pessoa cansada de estar com a mente cheia, atordoada, cansada de estar controlando até aqui de alguma forma e se entregando, sentindo a vontade de se entregar aí na vida. Eu sinto muito pessoas que estão se conectando mais com as leis universais, com o próprio espírito, com a própria alma, para que haja uma vida nova, uma vida mais leve, uma vida com menos esforço, eu diria. O que mais aqui sobre essa leitura? O que mais? Nossa, gente, a luta. Pessoas que estão vindo de um momento mesmo muito pesado, né? Olha aí. O louco. A política. Tá muito parecida com alguma leitura que eu fiz aqui anteriormente, de pessoas que não estão se sentindo confortáveis em serem elas mesmas e resistindo muito, né? Então eu não sei aqui se você tem um trabalho que você se força muito a estar numa atuação que não é tão natural assim para você, que você tem que lidar aqui com pessoas que não são muito honestas também, e acaba que você tem que usar meio que uma máscara, né, para poder suportar viver nesse ambiente, mas ao mesmo tempo você não querendo mais, assim, os preços de ficar nesse ambiente, seja um trabalho, seja um relacionamento, tá muito pesado, sabe? O que mais? O compartilhar. Nossa. O relâmpago, a carta da torre e a concessão. É o que eu falei, né? Não repara a bagunça ali atrás, gente. É o que eu falei, né? Você aí estando em um ambiente e esse ambiente te intoxicando um pouco, sabe? Eu vejo aqui que acontece, ou já aconteceu, ou está para acontecer, um movimento muito brusco na sua vida com essa carta da torre, que aqui é o relâmpago, para você perceber ciclos que não dão mais para ser sustentados, sabe? Essa coisa aqui de você. O que essa carta da concessão quer dizer, né? É meio que você tendo que ser uma face negativa, ruim de outra pessoa, de um outro ciclo, para poder sobreviver nesse ambiente, sabe? Porque olha só essas cartas. São cartas um tanto quanto pesadas no sentido de ter que se moldar, no sentido de ter que se adequar. O que mais aqui? Consciência. O que mais aqui? Além da ilusão. Você enxergando a parte de você que se conectou a tudo isso aqui. E se a gente tá falando de você mesmo, se a gente tá falando de você tomando nota, tomando consciência, em quais momentos que você estava sendo essa pessoa que não estava conseguindo ser muito honesta, tanto com as suas intenções,
quanto com você fazer o outro se adequar a você por uma questão de controle, por uma questão de rigidez mental aqui, você conseguindo enxergar o que isso quer dizer, o que esse medo, né, esse controle tem a te dizer, tem a te ensinar. Então, por exemplo, você tá num relacionamento e aí você tem que controlar todos os passos da outra pessoa, você tem que controlar tudo que ela faz, porque no fundo você tem medo de rejeição, você tem uma ferida quanto a isso. E aí você acha que controlar tudo é uma forma eficaz, eficiente para fazer essa dinâmica funcionar, para que você não tenha essa ferida ativada de novo, sendo que na verdade ela já está aí. Então, você aqui tomando nota de um padrão que te deixa rígido e que não permite que você aproveite a vida com tanta abundância, com tanta leveza, com tanta entrega. Honestamente, acho que a leitura vai ser mais por esse caminho do que por outro, tá? Caiu uma carta aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. Então vamos lá, tirar com esse outro baralho aqui. O que mais aqui pra gente clarificar essa situação? Pensamentos obscuros, pensamentos negativos. Tá. Merecimento. O que mais? Novos começos, foi o que eu falei, né? Aqui temos duas cartas que simbolizam, né, esse novo começo, que é a carta do louco e essa que acabou de sair. Então, assim, aqui a sua mente, ela te leva para um caminho muito diferente do que o caminho que você realmente merece viver, que a sua alma gostaria de viver. Porque é como se quando você se conecta com você, a vida tem certa facilidade, sabe? Você já conhece a vida desse ponto, desse lugar. Só que aqui a sua mente, eu vejo que ela é proporcionalmente pesada, negativa, à medida que você tem essa possibilidade de leveza, de materialização. Então é como se tivesse um cabo de guerra, sabe? E olha que interessante, no fundo do maço a gente tem uma carta que chama Back and Forth, que simboliza isso, né? Tipo assim, você não sai do lugar. Você dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Tipo aquela coisa de ficar em círculo, sabe? Então, essa dinâmica da sua mente com aquilo que a sua alma anseia, deseja e até vislumbra, é algo que você precisa ver, e ver no sentido de além da ilusão. Ver o que esse padrão comportamental tem para te ensinar e para te dizer aqui. Porque isso limita a sua mudança, limita a sua abundância, limita o seu confiar na vida. Porque enquanto a sua mente estiver extremamente ocupada por todos esses pensamentos ruins, pesados e negativos, no mesmo instante que você se conecta com esses pensamentos, você já se desconecta da sua alma, da sua essência. Vamos ver aqui o que mais. O que mais? Caminhando, mas é um caminhando assim, um passo de cada vez. Você, nesse momento, assim, ó, dando um pequeno passo para ver além da ilusão, um pequeno passo para ser mais consciente. Até porque teve uma carta da Torre, né? Então tiveram situações, circunstâncias que você teve que tomar uma nova atitude, ainda que mental.
Mas aqui com a carta da Torre é uma atitude prática mesmo na vida. Então você tomando novas ações, mas eu sinto com um certo medo. Medo de ter todo esse peso de novo, toda essa questão mental existente nos passos seguintes também. E eu vou ser bem honesta com você, se esse é um medo seu, esses pensamentos ruins, eles não vão desaparecer magicamente, tá? Você precisa se decidir em o que você vai focar. Se você vai focar nesses pensamentos ou se você vai focar no seu potencial, nas suas habilidades. O último vídeo aqui do canal, ou penúltimo, não sei, é sobre isso. Você abrindo mão do apego para focar no que realmente importa, que são as suas habilidades. Então, se a gente está falando de um trabalho, não é que toda a sua confiança vai estar no trabalho, no emprego. A sua confiança tem que estar na sua capacidade de ser útil, de ser bom, nas suas habilidades. Porque ainda que essa instituição X não te contrate, por exemplo, né, se a gente está falando de pessoas CLT, vão ter outras empresas que podem precisar desse seu trabalho. Então, a sua confiança está na sua competência. E aqui, a sua confiança está nos seus pensamentos negativos. E aí, aqui, você tem que mudar isso. Você precisa mudar isso. Porque senão, o cenário da sua vida, ele não vai mudar. Ele vai se repetir. E aqui tá tendo uma baita oportunidade, depois de uma carta da Torre e a carta da consciência saindo, uma baita oportunidade para você não ser mais essa pessoa limitada a esse padrão. É isso que eu tô vendo aqui. Mais uma carta que caiu. Status quo. Status quo é nossa média ali, né? Então, assim, por exemplo, você tá num grupo de amigos que saem beber todo final de semana, tal, trabalham com um trabalho que é normal, que é comum, que tem os resultados comuns e, sabe, é uma régua. Status quo é uma regra, é uma régua. E não é que tenha problema viver desse jeito que eu mencionei, mas se aqui você quer uma vida diferente, você vai ter que ser diferente também. Então, aqui esse status quo é você... que interessante. É você chamando a atenção para você tomar esses novos passos de um jeito diferente, para fora de um padrão, para fora desse status quo atual de você, da sua vida. Um status quo que trouxe você até aqui, mas que também é muito problemático. Então, você precisa dar passos para fora desse normal, para fora desse comum, para fora desse conhecido. Não é à toa que a gente tem muitas cartas que marcam mudanças e novos inícios. Então, aqui é o sugerido, né, que você faça. No fundo do maço, a gente tem deixando ir. Mais uma carta de mudanças e começos, né? Então, quando a gente deixa algo, a gente abre também um espaço. Isso serve até para relacionamento, né, gente? Você termina com uma pessoa, essa pessoa ocupava um espaço da sua mente, ocupava um espaço da sua rotina e etc. Então, quando você deixa ir, isso é até o que muitas pessoas confundem quando terminam um relacionamento. Elas acham que o vazio, o que elas estão sentindo é falta da pessoa, mas não é necessariamente falta da pessoa. É falta de preencher esse lugar que essa pessoa ocupava em você e na sua vida. Então, cuidado para você não confundir as bolas também, não sei por que me veio de dar esse exemplo, de você achar que um padrão antigo era bom, que um relacionamento antigo era bom, um trabalho, sendo que estava todo esse cenário caótico que te trouxe até esse momento, sendo que, na verdade, é simplesmente essa dor, essa falta, esse vazio, é simplesmente uma oportunidade de você preencher com coisas novas. Por isso veio aqui essa carta do status quo com taking steps, né?
que eu interpretei para você no sentido de saindo desse status quo, para você, quando vier a falta, a dúvida, o vazio, a solidão, você não caminhar de volta para aquilo que é conhecido, que é comum, sendo que não é isso mais que você quer genuinamente. Sua mente pode te confundir nessa história aqui. Essa leitura pode ser uma clarificação para algumas pessoas. Para discernirem, entendeu? O que é a minha mente falando, o que eu de fato quero, o que esses padrões que eu vivo eu não quero mais ver, não condizem mais comigo. Vamos ver aqui o que mais com o tarô. Light Sears. Vamos lá. Um 4 de ouros e o julgamento. Então, aqui com esse 4 de ouros, é assim, uma pessoa apegada mesmo, sabe? Então, assim, o que ela conseguiu, o que ela conquistou, até onde ela chegou, ela tem um certo apego. E aí, isso faz com que ela agarre o que ela tem, mas ela não tenha a possibilidade de conquistar mais. Porque aqui, se a gente reparar, a gente está no 4 de ouros. São 4. Não são 10, que seriam o máximo, né, nas cartas aqui da simbologia. Então, às vezes, você pode estar apegada a um lar, a um relacionamento, a um trabalho que nem explora o seu máximo, sabe? Nem te oferece e nem você oferece nesse ambiente o máximo. E não é que você não consiga pôr para fora o que seria o seu máximo, mas é que, assim, em contraponto com o ambiente, o status quo, agora eu tô entendendo, o que você oferece e o retorno que essas pessoas te dão criam um padrão, um status quo, uma média que não é tão abundante quanto poderia ser para você. E aqui você tendo o julgamento é o discernimento de enxergar que você pode mais. Você pode mais. Dá trabalho, né? Dá trabalho a gente ser bom. Mas aqui, essa situação 4 de ouros, essa vida 4 de ouros, essa média, esse status quo que você tá, não te preenche. Não te preenche. E você tendo a oportunidade de ser bem realista com os seus defeitos, com as suas qualidades, para você sair disso daqui. Porque tem uma coisa, gente, que é fato, né? Você é uma pessoa excelente, mas aí fulano começa a de zoação com a sua cara. Começa a não te levar a sério, começa a não te respeitar. Você vai conseguir ser a mesma pessoa lá do começo, quando essa pessoa não te tratava assim? Acho muito difícil, porque a gente vai criando cascas. E nessa a gente se torna até um pouco reativo a como as pessoas são com a gente. É claro que não dá pra gente se limitar nisso, mas isso é um comportamento que nos ocorre. E aí, nessa dinâmica, você entrega menos do que poderia, porque essas pessoas não merecem. Só que, em contrapartida, você também não merece colher os resultados de quem entrega pouco, sendo que você pode entregar muito, só que em um ambiente melhor. E aqui vem te dar esse discernimento, essa clareza, essa libertação até, com essa carta aqui do julgamento. Leiturona, hein? A temperança e um 7 de espadas. Mais um 7 de espadas.
O 7 de espadas, gente, ele é uma carta de enganos, ele é uma carta de mentiras, é uma carta de máscaras, de pessoas, situações que não são 100% honestas. Eu tô vendo aqui para algumas pessoas que você não consegue se entregar tanto, porque lá no fundo você tem um pezinho atrás com essa pessoa. Seja até um quê energético, assim, sabe? Nossa, fora até parece que tá tudo bem e tal, mas assim, não me cheira muito bem, sabe? Então eu não consigo muito me entregar, assim, sabe? E isso faz com que a gente esteja numa vida meio morna, né? Eu acho que isso aqui serve para relacionamento, porque em questão de trabalho, né? Vamos supor, se você trabalha em um ambiente corporativo, não é um ambiente propício para você buscar, assim, ser 100% honesta no que tange, assim, emocional e parará pororô. Você tem que fazer o seu trabalho de forma justa, honesta e tudo, mas, assim, o que diz respeito ao seu interno, você não deve tanta satisfação, né? A não ser que você esteja querendo trair pessoas aqui do seu trabalho, que aí não tem jeito, né? Mas assim, aqui eu vejo para pessoas que a gente tá falando de relacionamento, você não conseguindo se entregar a essa pessoa, porque lá no fundo tem algo que você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E olha só pra você ver, no fundo do maço tem um 3 de espadas, que é uma carta que fala de dores, né? Emocionais. Coração partido mesmo, tipo assim, foram muito filho da putas comigo, entendeu? Mas assim, aqui, voltando ao geral da leitura, né, vem a carta da temperança, que é uma carta que fala sobre esse equilíbrio, né, tanto desse discernimento, então você tendo discernimento e você tendo a maturidade de equilibrar aqui os seus pontos. Ou seja, você tendo a maturidade de entender os seus limites, entendeu? Poxa, eu tô apegado com o que é pouco, eu poderia dar mais, mas para essas pessoas aqui eu não consigo. Então eu tenho a sabedoria de colocar na balança aquilo que realmente vale a pena eu viver. Porque você tem a escolha, né? Se você quiser viver isso aqui também, não tem problema. Mas esse sentimento vai te acompanhar, né? Esse sentimento de incompletude, esse sentimento de apego, esse sentimento de que tem coisas que não são muito claras. Eu tô vendo até para algumas pessoas que você não consegue ser tão honesta porque você sente isso da pessoa e aí você também acaba se tornando uma pessoa meio assim calculista para poder não ficar com o coração partido. Gente, eu espero de coração que essa leitura esteja fazendo sentido para vocês. Tá um pouco difícil para mim. O que mais aqui pra gente fechar? Leituraça, né, gente? Tem mais alguma coisa? A Imperatriz. O que mais? Um 8 de paus. And um pajem de espadas. No fundo do maço, a lua. Eu até tirar mais não vou. O que eu tô vendo aqui? Você estando num momento de inspiração, mas assim, você tendo dentro de você uma guiança espiritual, né, do seu lado assim, espiritual mesmo, te conduzindo a novas ideias, a novos começos, as coisas novas, sabe? Mas como você já vem desse ciclo meio turbulento aqui e tudo, você tem um certo receio de você estar se enganando em meio à sua espiritualidade.
É isso que eu tô vendo. Você se querendo, não é querendo, mas assim, você meio com o pé atrás, até mesmo com você, com as questões da sua espiritualidade. Eu não sei se tiveram erros aqui que você tomou achando que estava, né, entrando numa boa, tudo, tal, alinhada com a espiritualidade, com a sua alma, e aí foi lá e deu uma bagunçada na vida e tudo. Mas aqui eu vejo isso, assim, você tendo ideias, você intuindo, você tendo a capacidade de criar uma vida nova, uma vida abundante, uma vida acolhedora, uma vida mais próspera, né? Com essa imperatriz aqui, eu vejo muita abundância e prosperidade, né? Porque para uma mulher gestar, né, é o ponto máximo de criação na vida, né? Tá criando outra vida. Então, que você tendo ideias muito boas de criação, sabe? Mas você precisando confiar mais no seu taco, mais em você, na sua guiança interna. Porque a Lua, ela fala também sobre enganos, mas ela também fala sobre intuição. Então, aqui até como uma oportunidade de você confiar na sua intuição. Uma oportunidade de você discernir como agir a partir da sua intuição. Eu tô ouvindo para algumas pessoas que se você tiver na ideia de jirico, de engravidar, de um jeito rápido, com alguém que assim tá sendo tudo muito recente, rápido. Porque olha essas cartas, gente. Isso aqui, esse 8 de paus fala sobre rapidez. Se você tiver com a ideia de engravidar, para sanar alguma dessas questões que a gente já comentou aqui, não faz isso. Que aí você vai estar assim, enganada, afundando, e não é jogando praga não, tá, gente? É que é o que eu tô vendo aqui, entendeu? Se você tomar atitudes e decisões a partir de um engano, você vai colher os frutos, né, desse engano. Por vezes, né, faz parte, infelizmente a gente se engana muitas vezes na vida, falha muitas vezes. Mas você falhar sabendo que tá falhando, não dá, né? Ai, que leitura, gente. Eu espero muito mesmo que faça sentido para alguém aí. Ai, um grande beijo. A gente vai se vendo nas outras leituras por aí. Essa foi intensa. Beijo, beijo, beijo.